Eles cavaram e abriram algo que nunca mais conseguiram fechar. Um incêndio que não aparece, não faz barulho, não tem chamas visíveis, mas está lá, debaixo da cidade, queimando, sem parar, há mais de 60 anos. E o pior, ninguém sabe quando vai acabar. Tudo começou com algo ridiculamente simples: lixo. Na década de 60, a cidade de Centralia, na Pensilvânia, tinha um problema comum: um aterro improvisado. Nada sofisticado, nada perigoso, aparentemente. A solução parecia lógica: queimar o lixo. Era rápido, barato e ninguém questionava. Só que naquele dia, algo saiu do controle. O fogo não ficou na superfície, ele encontrou uma entrada, uma abertura esquecida, túneis antigos de mineração, cavados décadas antes e abandonados. E o fogo fez o que o fogo sempre faz. Ele seguiu, entrou, desapareceu e continuou queimando. Só que agora, ninguém via. Esse não é um incêndio comum. Você não vê labaredas, não vê árvores pegando fogo, não vê nada acontecendo na superfície. Mas lá embaixo, o carvão está queimando, lentamente, sem parar, como uma reação que não precisa de muito oxigênio, que se adapta, que se espalha e, pior, que não respeita limites. Ele avança por túneis antigos, passa por camadas de solo e se move como se estivesse vivo, a temperaturas absurdas, quentes o suficiente para deformar o chão, quentes o suficiente para matar, sem aviso. Se isso já te deixou desconfortável, então você já entendeu o nível dessa história. Então já deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo só continua existindo se você mostra que quer ver mais. E isso aqui só está começando. No começo, ninguém entrou em pânico. Parecia algo pequeno, controlável. Só alguns sinais estranhos, fumaça saindo do chão, pequenas fissuras, um cheiro diferente no ar, nada que gritasse perigo imediato. Mas então, o solo começou a esquentar. Literalmente, pontos da cidade começaram a ficar quentes, como se tivesse algo queimando logo abaixo. E tinha. Jardins inteiros morreram, plantas começaram a secar, do nada, sem explicação aparente, como se estivessem sendo cozidas por baixo. E ninguém conseguia ver o motivo, porque o problema estava escondido. E aí veio a parte realmente perigosa: o gás. O fogo começou a liberar monóxido de carbono, um gás invisível, silencioso, que não dá sinais claros. Você não vê, você não sente direito, mas ele entra no seu corpo e começa a te desligar. As pessoas começaram a sentir sintomas estranhos, dores de cabeça, tontura, confusão mental, cansaço extremo, como se algo estivesse errado com o ar. E estava. Respirar. Estava virando um risco, dentro da própria casa, dentro da própria cidade. Com o tempo, o solo começou a mudar. Rachaduras começaram a surgir, no asfalto, nas calçadas, nos quintais, pequenas no início, mas aumentando, se abrindo lentamente. E dessas rachaduras saía fumaça, calor e gás. Era como se a cidade estivesse respirando. Mas não era vida, era combustão. Era o fogo tentando escapar. Então aconteceu. O momento que ninguém conseguiu ignorar. Um garoto estava no quintal, como qualquer outro dia, sem perigo aparente, sem sinal nenhum, até que o chão simplesmente cedeu. Abriu um buraco. De repente, ele caiu, direto para dentro, para um túnel quente, cheio de gás, sem oxigênio, sem saída. Ele só não morreu, porque alguém estava perto e puxou ele segundos depois. Segundos. Se demorasse mais, acabava ali,
sem chance. Depois disso, não dava mais para ignorar. O problema era real e urgente. O governo entrou, engenheiros, especialistas, tentaram tudo: cavar áreas afetadas, isolar partes do solo, injetar materiais para conter o fogo, apagar com métodos industriais. Mas nada funcionava, porque o incêndio não estava em um ponto, ele estava espalhado, profundo, interligado por túneis invisíveis. Era como tentar apagar algo sem conseguir alcançar. E aqui entra um detalhe importante. Ambientes assim, com baixa visibilidade, gás e solo instável, são extremamente perigosos. Se você curte explorar lugares abandonados, fazer trilha ou viajar para regiões isoladas, ter uma lanterna forte e um power bank confiável não é exagero. É o básico. Tem os que eu uso na descrição, porque quando a visibilidade falha, você precisa estar preparado. Depois de gastar milhões, sem resultado, veio a decisão mais pesada: abandonar a cidade. Não havia solução viável, não havia controle. Então, começaram a retirar as pessoas, casa por casa, família por família, indenizações, mudanças forçadas, histórias sendo interrompidas, uma cidade inteira esvaziada. Hoje, Centralia praticamente não existe mais. As casas foram demolidas, as ruas estão vazias, o silêncio domina, mas o fogo continua. Você ainda vê fumaça saindo do chão, ainda sente o calor em alguns pontos, ainda existem áreas instáveis. É como se o lugar tivesse sido abandonado, mas não finalizado. E é aí que tudo fica ainda mais estranho, porque esse cenário parece familiar. A atmosfera de Centralia é tão perturbadora que serviu de inspiração para uma das cidades mais conhecidas dos jogos de terror, Silent Hill. Névoa constante, ambiente vazio, sensação de que algo está errado, o tempo todo. Só que aqui não é ficção, não tem roteiro, não tem controle. É um lugar real, onde o perigo não aparece, mas também nunca desaparece. E quanto mais você pensa nisso, mais desconfortável fica. Porque não é só uma cidade abandonada, é uma cidade abandonada, que ainda está viva por baixo, que ainda reage, que ainda queima e que ninguém conseguiu parar. Décadas se passaram e nada mudou. O incêndio continua ativo, sem sinais reais de que vai parar. Algumas estimativas dizem que pode durar mais 200 anos. Outras dizem que pode durar muito mais, porque o combustível ainda está lá, carvão suficiente para manter isso acontecendo por gerações, e ninguém consegue desligar. E aqui está o que torna tudo ainda mais desconfortável. Isso não é um incêndio comum, não é madeira, não é estrutura, é carvão, camadas inteiras de carvão, que ficam abaixo da cidade. Quando o fogo entrou nesses túneis, ele encontrou combustível suficiente para continuar queimando por décadas, sem precisar aparecer, sem precisar de grandes chamas, só avançando por dentro da terra, lentamente, constantemente e praticamente impossível de apagar. Centralia não começou com algo absurdo, não foi uma explosão, não foi um desastre imediato, foi algo comum, rotineiro, ignorado. E isso é o padrão mais perigoso que existe, porque quando parece pequeno, ninguém reage. E quando cresce, já está fora de controle. E aqui vai o detalhe mais perturbador: Centralia ainda pode ser visitada. Você pode andar pelas ruas, ver a fumaça escapando do chão, sentir o calor em alguns pontos. Tudo parece quieto, normal à primeira vista, mas não é.
porque debaixo de você ainda existe um incêndio ativo que nunca foi apagado e que continua queimando, agora, sem parar. E se isso te deixou desconfortável, existe um lugar ainda mais estranho, uma vila inteira, onde milhares de pessoas simplesmente desapareceram, da noite para o dia, sem luta, sem corpos, sem explicação clara. E o mais perturbador, dizem que quem tenta passar a noite lá não sai igual. O vídeo está na tela, clica nele e continua assistindo.